Seja bem-vindo aqui no canal. Aqui não é um jogo de pôquer, mas pode apostar todas as fichas que nós vamos fazer de tudo para que o seu crochê fique perfeito. Para essa aula eu utilizei o fio Barroco Max Color da Círculo. Essa combinação de cores aqui eu vou deixar na descrição do vídeo. Utilizei agulha para crochê 3,5 mm, tesoura e agulha de tapeceiro. Aliás, a agulha de tapeceiro é bem importante na hora de finalizar um trabalho e você vai ver isso nas dicas que eu preparei para você. Eu vou ensinar a começar com um falso ponto alto, finalizar a volta e começar uma nova volta também com falso ponto alto sem deixar aparecer onde começou. Vou mostrar também como finalizar uma volta sem ficar diferente a distância entre um ponto alto e outro. Vou ensinar como finalizar a volta com agulha de tapeceiro para que todos os pontos fiquem exatamente iguais. Em seguida vou mostrar para você como começar uma nova volta com uma cor diferente, ou seja, também com falso ponto alto. Vou te ensinar a trabalhar com duas cores de fio sem cortar, trocar de forma precisa, olha, e sem que o fio fique embolando no outro, sem que ele fique trançando no outro, porque isso dificulta muito. Vamos aprender mais? Vamos começar fazendo aqui o falso ponto alto ainda no início do trabalho, ou seja, dentro do anel mágico ou naquela argolinha de correntes que a gente faz para iniciar o trabalho. Vou fazer aqui o anel mágico normalmente, só que eu não vou começar aqui com correntes, olha, eu vou alongar o fio, tá? Vou passar a agulha uma vez, olha, estou segurando aqui esse fio aqui na agulha, vou passar uma vez aqui na frente do fio para enrolar ele, para ele ficar torcido mesmo que ele escape depois. Passo por cima do fio ali, olha, que eu vou trabalhar, e passo dentro do anel mágico para buscar a laçadinha. Agora sim, eu vou buscar o fio para passar dentro dessa laçada que eu busquei e passar nesse fio torcido, olha. Agora busco o fio novamente, tenho duas laçadinhas, vou passar aqui dentro das duas para formar o primeiro ponto alto aqui, olha, com falso ponto alto e não com duas correntes, tá? Ficou assim, então, olha, com falso ponto alto aqui no início. A partir de agora, eu posso fazer aqui os pontos altos normalmente, que eles ficam bem parecidos com esse aqui do início, não fica aquela correntinha aqui para iniciar aqui o trabalho. Para finalizar aqui no falso ponto alto também é bem fácil, então já temos aqui então o começo com falso ponto alto, né? O início aqui, olha, com falso ponto alto para não ficar diferente dos pontos que você está fazendo no restante do trabalho. Fiz aqui uma volta completa com 12 pontos altos, sempre separado com uma correntinha de espaço, mas não importa, e o trabalho que você esteja começando, a forma de finalizar essa volta é exatamente igual, tá? Não vou finalizar com ponto baixíssimo, pegando os fios assim, olha, da frente, os dois fios, né, da parte de cima aqui do ponto alto, do falso ponto alto no caso, para finalizar com ponto baixíssimo, porque esse ponto fica aparecendo aqui, olha, quando eu começar uma nova volta. Então eu preciso fazer com que não apareça onde eu finalizei. E para esconder esse final aqui da volta, eu vou finalizar com ponto baixíssimo, somente pegando o fiozinho de trás e não os dois fios, tá? Olha, ponto baixíssimo, pegando somente o fio de trás, o da frente não, vou finalizar aqui no fio de trás. Agora eu vou começar uma nova volta com falso ponto alto também, para não ficar aparecendo aqui o início da volta seguinte, né? Ou seja, sempre com falso ponto alto. Não vou trabalhar aqui iniciando com correntinhas. Alongo o fio para dar a altura aqui do ponto alto, seguro, enrolo aqui o fio uma vez. Olha, com o ganchinho da agulha virado para o lado do crochê, vou pegar agora na alcinha da frente do fio aqui, olha, que nós pulamos e pegamos, finalizamos só no de trás. Agora eu vou utilizar o da frente, olha. E aí pego também o de trás para buscar agora o fio, para passar dentro dessas duas alcinhas agora e fazer o ponto alto. Como eu torci o fio, olha, eu saio com ele para o lado direito e aí faço novamente o falso ponto alto aqui no início da volta. Viu que ele tampa aqui, olha, esse fio aqui que eu fiz para formar o falso ponto alto, tampa aqui a finalização onde eu terminei aqui a volta anterior. Ele está cobrindo aqui, não deixando aparecer. A partir de agora eu posso continuar normalmente fazendo ponto alto aqui, então não importa a forma aí do trabalho, você pode continuar fazendo normalmente, que não vai aparecer onde você iniciou ou onde você finalizou o seu trabalho, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho fazer o falso ponto alto? Dá, mas daí o resultado também é bem diferente, olha, fica bem legal. Então vale muito a pena. Quando vamos finalizar uma volta, é importante que os pontos tenham sempre a mesma distância para não ficar aparecendo onde começamos e terminamos a volta, né? Não ficar aquele buraquinho aqui entre um ponto alto e outro.
Na volta anterior, eu ensinei você finalizar e começar uma nova volta também com falso ponto alto, sem deixar aparecer. Acontece que nós tínhamos aqui sempre uma correntinha de espaço. Nesta volta aqui, nós não temos as correntes de espaço e precisamos que o início e o final aqui da volta fique o mais parecido possível aqui, olha, com os outros pontos, ou seja, com a mesma distância. Para que isso aqui aconteça, eu não posso deixar esta alça aqui, olha, do último ponto alto alongada, porque ela mostra que a distância que vai ficar um ponto alto do outro, tá? Então eu preciso ajustar bem esta alcinha aqui, para quando eu finalizar ali a volta, ele ficar o mais próximo possível do primeiro ponto alto. Aqui você já sabe finalizar e continuar com a mesma cor, né? Ou seja, eu vou finalizar aqui no fiozinho de trás apenas, olha, como ela está bem ajustada, essa alcinha aqui, o ponto fica bem próximo, não fica aquele buraquinho aqui mostrando onde começou e onde terminou a volta. Aqui você já sabe como começar uma nova volta, alongando aqui o fio para fazer falso ponto alto novamente, né? Dá uma volta, olha, pegando agora o fiozinho da frente e vou passar agora para a parte de trás novamente pegando os dois fios, olha, para buscar a laçadinha para continuar aqui fazendo falso ponto alto. Então aqui fica bem fácil. Agora eu vou continuar aqui fazendo mais uma volta aqui completa aqui nesse trabalho e vou mostrar para você como finalizar a volta com uma agulha de tapeceiro para que o último ponto e o primeiro também fique todo igualzinho aqui, olha, na parte de cima não fique aquela marca do ponto baixíssimo onde a gente termina aqui com a mesma cor, tá? E aí na sequência também eu vou te ensinar a começar uma nova volta com uma cor diferente também com falso ponto alto. É super simples, vamos ver. Fiz aqui mais uma volta completa, o início aqui do trabalho tá legal, início e final das voltas também, mas eu vou mostrar aqui agora se eu for finalizar esse trabalho com esta mesma cor de fio, sem ficar aparecendo aqui, finalizando com ponto baixo ou ponto baixíssimo aqui em cima, né? Então desta vez vamos precisar de uma agulha de tapeceiro, vou alongar aqui o fio, olha, e vou recortar ele para finalizar aqui então com a agulha de tapeceiro. Vou colocar aqui o fio na agulha. Vou pular o falso ponto alto, olha, vou no próximo ponto, pegando os dois fiozinhos de trás para frente. Você pode notar que aqui em cima dos pontos altos, olha, tem esse desenho que fica sempre igualzinho em todos os pontos. Quando a gente finaliza com ponto baixíssimo, não fica assim. Então agora eu vou mostrar para você como fazer isso aqui ficar igual também. Você vai ajustar aqui para os pontos ficar bem próximo, né? Coloquei aqui o fio de trás para frente aqui no próximo ponto alto, pulei o falso ponto alto. De trás para frente, vou puxar aqui, olha, agora vou passar dentro do último ponto alto que nós fizemos aqui na volta, passar aqui no alto do falso ponto alto, saindo na parte de trás do trabalho. Vou ajustar esse ponto aqui, puxar todo o fio para a parte de trás. Olha aí, olha, fica exatamente igual todos os outros pontos. Na parte de trás do trabalho, você vai esconder esse fio aqui, olha, e depois dividir ele em dois para fazer o acabamento. Você viu que eu sempre também não amarro o início lá, né, olha, aqui no anel mágico, porque a forma de finalizar é exatamente igual. Eu vou esconder parte desse fio aqui na parte de trás do trabalho, e aí depois eu vou dividir ele em dois aqui, olha, dividir esse fio aqui em duas partes para que fique duas perninhas aqui na agulha, e depois amarrar estas duas perninhas de fio aqui na base do trabalho e recortar as sobras. Vou fazer exatamente igual com todas as pontas de fio que tiver no trabalho, assim fica perfeito. Aqui, olha, assim que eu termino de dividir esse fio em dois, eu ainda passo uma que sobrar aqui na agulha, tirei uma, deixei uma na agulha, e esta eu vou passar aqui em mais uma perninha de fio aqui ainda na parte de trás, para que eu possa dar dois nós aqui e ele não ficar soltando. Vou ajustar mais um pouco a partir do segundo nó e aí vou recortar as sobras aqui desse fio. Eu faço exatamente igual com todas as pontinhas que tiver aqui no trabalho, tá? E aí vai ficar perfeito aqui o acabamento, olha, não vai dar para notar onde começamos e terminamos aqui a volta, porque todas ficam exatamente iguais. Já aprendemos então como iniciar uma volta com falso ponto alto, finalizar e iniciar uma nova volta também com falso ponto alto e finalizar o trabalho, olha, com a mesma cor, né? Vou mostrar agora para você como iniciar aqui o trabalho com falso ponto alto e com uma nova cor. Preciso agora começar com uma cor diferente, mas também com falso ponto alto. É bem simples, olha.
Vou segurar aqui uma ponta do fio aqui na mão que está a agulha, enrolar esse fio 2 vezes aqui na agulha. Em seguida vou introduzir em um dos pontos aqui de base para começar a fazer ponto alto. Então vou introduzir em qualquer um dos pontos aqui. Introduzo a agulha sempre da frente para trás, busco a laçadinha, puxo para a parte da frente. Agora eu vou completar um ponto alto normalmente, olha. Busco o fio, passo em 2 laçadas. Vou segurar agora a ponta de fio com a mão que não está segurando a agulha. Busco o fio novamente e passo em 2 laçadinhas que sobraram aqui na agulha, completando aqui novamente falso ponto alto, desta vez no início da volta. Bem fácil, né? Agora eu vou continuar fazendo ponto alto aqui, olha, e vou aproveitar para prender esta ponta de fio que já está aqui embaixo, já que eu troquei de mão aqui antes de completar o ponto alto, olha. Ele fica exatamente igual a todos os outros pontos e não vai deixar aparecer. Na hora de finalizar a volta e começar uma nova volta também é exatamente igual o que eu já expliquei aqui nos passos anteriores, porque temos aqui um falso ponto alto. Vou continuar aqui agora na volta completa até finalizar esta volta e vou mostrar mais uma forma de trocar aqui a cor do fio agora, trabalhar com 2 cores e sem cortar o fio. Fiz aqui uma volta completa, vou finalizar com ponto baixíssimo, só no fiozinho de trás, como nós já aprendemos. Vou começar uma nova volta também com falso ponto alto. Também já expliquei como começar uma nova volta, né? Agora, na volta seguinte, eu vou mostrar aqui para você como trocar a cor de fio, ou seja, trabalhar com 2 cores sem cortar o fio e de forma precisa, sem ficar embolando aqui. Vou fazer mais alguns pontos altos e tudo que eu preciso fazer é começar a trocar antes do ponto que eu preciso com a nova cor, tá? Vou fazer aqui ponto alto até aqui nesse ponto. Eu vou fazer 6 pontos altos com a cor mais clara e depois começar a fazer 6 pontos altos com a cor mais escura. Fiz então 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto, ou seja, no último ponto com a mesma cor que eu estou trabalhando, eu já vou começar a mudar, tá? Então vou fazer aqui, olha, começar. Busquei a laçada para fazer o ponto alto, fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Busco o fio, fico com 2. Ok, paro por aqui. Desço esse fio para a parte de baixo, vou começar agora com a nova cor, tá? Com o mais escuro. Esse aqui, olha, vou deixar uma ponta de fio também sobrando para que eu possa amarrar lá na parte de trás. Vou posicionar ele no dedo, vou buscar agora já a cor mais escura e finalizar esse ponto alto aqui, ou seja, passando nas 2 laçadas. Consigo ajustar esse ponto aqui, olha, puxando a pontinha do fio que eu terminei de trabalhar. Agora, na parte de baixo aqui, olha, eu vou posicionar as 2 pontas de fio, tanto a que eu estava trabalhando aqui, o mais claro, quanto a ponta de fio mais escura, olha, para que eu possa continuar escondendo esse ponto. E vou continuar fazendo agora ponto alto com o verde mais escuro. Olha. E aí eu consigo ajustar aqui também puxando a pontinha de fio. Até aqui ok, né? É bem fácil trabalhar com 2 cores, mas normalmente a dor de cabeça acontece aí porque os fios ficam trançando um no outro, assim, né? Enrolando todinho, olha. E aí a gente precisa estar desembolando o novelo para não acontecer isso aqui. Mas é bem fácil isso aqui, ele não vai ficar embolando se você fizer da seguinte forma. Eu estou trabalhando aqui com o verde mais escuro, né? Estou escondendo a ponta de fio ali embaixo e o fio mais claro para que ele volte na hora própria aqui para cima para continuar trabalhando com ele. Já fiz 3, vou completar aqui então 5 pontos altos aqui com o verde mais escuro. 4, 5. Agora, no próximo, olha, eu já busco a laçada uma vez, passo dentro de 2 laçadinhas da agulha, sobraram 2, agora eu vou subir esse fio verde, olha, na frente, ele está aqui, olha, antes do fio verde mais escuro, verde mais claro. Então eu subo ele por aqui. Se eu já buscar ele por trás aqui, ele já vai ficar embolado ali, olha, já vai ficar cruzado ali. E aí já começa a embolar tudinho. Então tem que observar. Ele está aqui, olha, desse lado, ele está antes, né? Então eu preciso subir ele na frente e descer o fio verde escuro por trás, olha. E aí eu vou finalizar agora com o verde mais claro já. E aí tem então 6 pontos altos completos com o fio verde mais escuro. Consigo ajustar ele puxando ele aqui, olha, o fio mais escuro que eu terminei de trabalhar. Agora é o contrário, vou deixar aqui embaixo o fio verde escuro para ir escondendo
e vou trabalhar com verde claro, olha, segurando o verde escuro lá embaixo. A ponta de fio eu já vou deixar ela, já não vou mais esconder, olha. Vou fazer 5 pontos altos completos, 1, 2, 3, 4, 5. Agora no próximo e último, né, com verde mais claro, eu vou trocar. Então eu deixo as duas últimas laçadinhas na agulha. O fio verde está, olha, eu desci ele por trás, então eu vou baixar esse fio verde mais claro na frente e subir o verde mais escuro novamente por trás, na mesma ordem que eu baixei ele lá, olha. Eu desci ele na parte de trás, então eu subo este também por trás para finalizar. E eu vou ajustar esse ponto puxando a pontinha do fio que eu estava trabalhando. E vou posicionar ele aqui para continuar escondendo. Assim o seu fio não vai ficar trançado nunca, tá? Pode fazer aí todo o trabalho que não vai ficar embolando os fios, não vai ficar tendo aquela dor de cabeça de ter que desembolar. Então aqui eu já fiz um pouquinho aqui trocando a cor de fio, mostrando que o fio não vai ficar embolado, né, dando as dicas aqui para você começar e terminar uma volta com falso ponto alto de forma bem fácil, finalizar o trabalho também com agulha de tapeceiro. Eu espero que você tenha gostado desta dica. Se você gostou, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam aprender também. Aqui em cima eu vou deixar o link de algumas outras dicas que tem aqui no canal. Eu espero você na próxima aula. Um forte abraço!